Olá, tudo bem? Você está em Orbe dos Sonhos e eu sou Clarissa De Franco. A gente está na parte 3 do sonho Flores da Primavera. A gente está analisando esse sonho, que é um sonho bem comprido. Vai lá no vídeo 1 para você entender, no vídeo 2 para você acompanhar a nossa análise. E aí a gente chegou nesse ponto, né, em que a nossa sonhadora cansou de lutar para defender aquela vida daquele quintal, né? Aquela vida que era compartilhada, né? E ela fala: deixa, eu vou construir outra, né? Eu vou plantar novas, eu vou começar de novo, né? E aí ela deixa a mulher lá com quem ela brigou, que é esse aspecto destrutivo também, ela deixa aí, e tem um menino lá. Esse menino aí, quer dizer, ele não aparece em outro momento, ele tá só ao lado dessa mulher. E esse menino, né, sempre que tem uma criança no sonho, também está representando a possibilidade de um novo, né, de uma semente, de construir algo, de uma vida pela frente, né? Então, quem é esse menino, né, aí que acompanha esse aspecto destrutivo? Eu acho que o tempo todo nesse sonho, o sonho dessa sonhadora fala muito de vida e morte, na minha forma de ver, né? E para mim, esse menino, do lado dessa figura destrutiva que arranca a vida, mostra que ao mesmo tempo em que há destruição, há possibilidade de continuação, há possibilidade, há toda uma vida pela frente. Quer dizer, então tem uma criança junto com uma mulher destrutiva, né? Então tem tudo isso ao mesmo tempo, mostrando que essas coisas estão misturadas e estão juntas. E foi nesse mesmo momento do sonho ela vê um mendigo fora. Então isso aí me mostra também, né? Mostra pra gente essas várias facetas dessa destruição, né? Essas várias facetas de como esse mundo, esse quintal, esse mundo que era dela e do vizinho ao mesmo tempo, era dela e era compartilhado, de algum modo essas fronteiras borradas. Lembra do simbolismo da árvore, toda a espiritualidade que a gente conversou aqui. Tudo isso, né, é arrancado dela, ela se sente destruída, e aí ela fala que vai reconstruir, né, deixa aquilo, e aparece tanto um menino quanto um mendigo, facetas desse ânimos, né, ou seja, desse masculino dela projetados numa criança e num mendigo, ou seja, numa criança, nessa possibilidade de continuar, de renascer, de criar, né, de construir uma vida, e o mendigo naquele que se alejou da vida, né, e se separou, se afastou, se alejou não, se alijou, né, da vida. Então se afastou, se afastou do sistema, né, ele está ali fora do sistema, ele está ali numa situação de dor, de crise, uma situação de miséria, né? E ele tem um cobertor xadrez azul, né? O azul escuro. De novo ela fala aí do tom azul, né? A gente falou lá no comecinho do sonho quanto esses tons azuis estão ligados à perspectiva de uma espiritualidade, do mundo do além, né? Azul, roxo, essa perspectiva toda. E aí esse mendigo representando esse aspecto meio mundano, né, da rua, ou seja, um aspecto dela também, né, masculino dela, que está sofrendo, que está solitário, mas que se protege aí a partir dessa perspectiva do contato com a morte. Aí ela volta pro jardim, ou seja, depois dela abrir essa perspectiva, tá tudo destruído, né? Tem pessoas ali, tipo, que destruíram o sonho dela. Aí ela vê, deixa pra lá, vê um menino, né? Vê o mendigo, então vê esses aspectos todos. Ela volta pro jardim e começa a mexer no canteiro, ou seja, depois que foi tudo destruído, ela precisa refazer aquilo, ela precisa olhar para a dor, ela precisa olhar para a destruição. E aí ela mexe no canteiro, mexe, tem um lamaçal ali, e ela vê um pé de um defunto. Essa parte é fundamental, né, gente? Eu acho que a gente precisa, aqui, que a morte, ela tá na sua faceta mais explícita, né? Ela vê o pé.
Então, depois que tudo foi arrancado dela, ela vê aquele pé, aquele defunto, né? Aquele que estava enterrado por baixo daquele canteiro. Então, por trás daquela vida toda, tinha ali, né, um morto, né? Tinha ali um morto. Então, esse sonho realmente, desde o princípio, ele está trabalhando nessa perspectiva de vida e morte, né? E depois fica bem evidente essa parte, né? Essa questão do morto, ele tá ali, o simbolismo, né? Do quanto ele estava ali o tempo inteiro. No meio da vida tinha a morte, né? E de fato, né? Ela perde o marido novo, né? Morreu de acidente. E isso tá ali representado no sonho. E ela enfia a mão, quando ela vai enfiar a mão para pegar os rabanetes, as batatas, esses legumes, né, que são as raízes, né? É interessante que batata e rabanete são raízes, né? Raiz tem o simbolismo, né? Raiz que gera alimento, né? Tem o simbolismo, né? De ser fértil, de ter essas entranhas, de trazer estrutura, de trazer conexão com a terra, né? De trazer profundidade. Então, sempre raiz está remetendo a nossa ancestralidade, as nossas raízes mesmo, né? De onde viemos, né? E os mortos, eles em geral vão para a terra, né? Então as raízes, elas representam essa conexão, né, mais profunda com esse de onde viemos, e são raízes comestíveis, ou seja, raízes que tem em si um valor, né, que são férteis. A terra tem isso, né? A terra ela faz ser fértil o que apodrece, né? Então, quando tem alguma, né, o estrume é isso, né? Tem um estrume que ele alimenta, ele faz com que a terra seja fértil, né? Então, ao mesmo tempo que de um lado tá podre, do outro lado tem vida, né? Esse sonho brinca o tempo inteiro com isso, né? E aí ela vai contar para a mãe dela, né? Então aí uma figura aí da grande mãe, né? Que tá lá cozinhando, enxugando os pratos, né? Essa figura, né? Ela conta que destruíram o canteiro e a mãe dela fala, não, eu vou resolver isso. Só que ela não conta da morte, né? Então fica esse segredo no sonho. É muito importante pensar, né? Aí ela fala que o pai vai vir, tem que fazer um cimentado, arrumar aquilo ali, talvez colocar depois um canteiro em volta, ou seja, vai ter que refazer, vai ter que cimentar, vai ter que colocar ali uma estrutura, né? Uma estrutura de cimento, porque da maneira como tá muito exposto, tá muito bagunçado. Então é difícil de lidar com o que está ali, né? É difícil. Em algum ponto do sonho ela vai tomar um chá, né? Ela vai mastigar uma folha de boldo, a folha digestiva, né? Quer dizer, tá difícil de digerir, né? Tá difícil de digerir. Então, mostra muito essa parte. E esse segredo, né? A morte como um segredo. E é claro que a morte, ela é pública. Foi destruído o canteiro. Mas é um segredo. É um segredo dela, porque é a morte que ela viu e que ela viveu. Isso é muito importante. Não é qualquer morte, não é a morte que todo mundo compartilhou. Essa é a morte dela, é a morte que ela vivenciou, né? Essa mãe ainda fala assim, olha, ele vai fazer um cimentado, né, essa estrutura, ou talvez um balanço. Olha só, quer dizer, um cimentado que é para dar a estrutura, que é para tirar esse lamaçal, que é para tirar essa bagunça que ficou na terra com a morte, ou um balanço que é para trazer leveza, equilíbrio, harmonia, né? Esse balanço de novo entre vida e morte. Bom, e aí ela fala que não vai, né? Ela sente que ela não deve questionar sobre os corpos. E ela fala ainda do canteiro. O canteiro é retangular, com cercadinho de tijolos, 2 carreiras. Ela é muito descritiva, né? Então tem todo esse processo de ser ali muito certinha, né? E aí esse canteiro, né? Que tava tudo certinho, retangular, cercadinho, tijolinhos.
dá errado, né? Esse canteiro estava todo estruturado, né? Esse cenário todo estruturado, ele dá errado, ele bagunça, ele é destruído, né? Ele é destruído. Então essa mulher, eu acho que tem uma fantasia aí dela também de destruição, né? De que alguém destruiu, de que alguém arrancou, né? A vida, né? Que estava ali no espaço dela, que ela sabe que era dela, mas não era bem dela. Ou seja, ela tem também essa consciência no sonho de que a vida, né, que estava ali não era dela, né, era de um vizinho muito próximo. Então, me parece muito falar desse relacionamento dela, né, e da morte desse marido, porque assim, ela primeiro sente que foi arrancado, né? Ela sentia, tem uma projeção de que foi arrancado, foi destruído, de que tem algo aí que foi tirado dela, né? Uma vida que ela fala, né? Olha, é meu, mas não é meu, né? Eu sinto como se fosse meu, o canteiro, as flores, o quintal e tudo, né? Porque a vista, né, embeleza, colore a minha vida, mas não é meu. Quer dizer, de alguma maneira ela mesma fala, ela fala, olha, não era minha, né? Não era minha essa vida aqui que estava aí, né? Mas eu sentia como se fosse minha. Então, quando arrancaram, nada mais foi do que um exercício. Ela sentiu muita raiva, ela brigou e tudo, mas ela teve que aceitar, né? Ela teve que enxergar que tinha um cadáver ali. Então, quando foram arrancar, ela teve que reconhecer que não era dela mesmo, né? Eu acho isso muito importante, que não era tudo dela, né? E aí ela fala, tem uma parte muito interessante que ela fala da prima, né, que estava colocando a roupa na lavanderia e que está um pouco bagunçada, tal, e que a prima fala, eu vou recolher, né? Aí ela fala, não, eu vou cuidar disso, eu já estou cuidando, mas ainda vai levar um tempinho. Isso é muito interessante, tá? Eu tô finalizando essa terceira parte também. É muito, muito interessante o quanto a gente fala isso também nos processos emocionais de dor, né? A gente não fala isso, a gente fala assim, olha, não, eu vou elaborar, eu tô fazendo, tô lidando, mas ainda leva um tempo, né? Eu acho que essa frase, ela tem muito a ver com esse tempo de elaboração, essa ideia de arrumar a casa, sabe? Olha, eu vou arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, mas ainda leva um tempo. Você pode me ajudar? Se você quiser, dali para frente você varre, mas aqui sou eu que tenho que fazer isso. Então, me fala muito desse processo de elaboração de luto, de arrumar a casa mesmo, né? E aí, a gente continua, né? Tem as partes finais do sonho no próximo vídeo, no 4, e a gente termina. Tchau!